Finalmente Matthew Murdock abriu caminho para entrar nos Vingadores. Ele voltou, ele voltou, ele voltou! Não se alinha com nossos interesses. Não, ele não. Ele que se dane. Meu povo! Aguenta, Matheus Barros, sou eu. E eu sempre fiquei pensando, eu juro aqui pra vocês, nesse tete-a-tete que a gente vai ter hoje sobre essa série da Marvel, desde o início eu pensava, como os defensores, que é o Demolidor, a Jessica Jones, o Luke Cage, o Punho de Ferro, como é que eles poderiam entrar para os Vingadores? Era meio que um sonho de fã também. A única coisa impedindo que Manhattan vire uma pilha de escombros são vocês quatro. Agora, recente tem a ligação com a She-Hulk, né? Que já fez ele automaticamente conhecer o Hulk ali. Vem! Meu primo, Bruce. Então tá tudo em casa. Afinal, é um Vingador Prime, rapaz. Primeira formação. Só que não tem mais Vingadores depois da morte do Tony Stark. O Homem de Ferro. E estão deixando isso cada vez mais claro. Um dos lances de Capitão América Admirável Mundo Novo é que o Sam Wilson, ao fim daquela jornada, acaba entendendo que o mundo ainda precisa dos Vingadores. Você me quer? Então vem me pegar! A criação dos Thunderbolts vem com aquela falta de uma equipe realmente que precisa cuidar daquele planeta, defender aquilo, ou pelo menos em teoria. Vamos ser sinceros, os Vingadores não vão aparecer. Mas assim, povão, sem o Hulk efetivamente ativo como herói, do lado Nick Fury da força assim, que na verdade o Nick agora tá cuidando da espada, né, a SWORD, que é a organização que cuida do espaço, do cósmico, da defesa da Terra após o ataque do Thanos. O mundo não é mais o mesmo que você deixou. O espaço agora é cheio de ameaças inesperadas. Sempre foi. Cheio de ameaças e aliados. Matthew Murdock jamais chegaria na espada. Não tem lógica. Não é o que ele vive. Isso se ele não tivesse tão próximo da mais nova recruta do Kaoli Al Jackson. Agora existe um jantar marcado na casa da Kamala Khan. Pode ser o início de tudo. Matt tem seu sentido aguçado. Ele saca muito bem os segredos que estão acontecendo ao seu redor. Ó no cofre, ó. Seria perfeito e até muito divertido ver ele interagindo com outros heróis através da Miss Marvel. É inusitado, é impensável. É por isso que combina tão bem com o universo Marvel. É para isso que existe o universo compartilhado, não é não? Para contar histórias completamente diferentes que sem querer acabam se cruzando. E a minha filha? Ah, a famosa Kamala. É muito bom, rapaz! E vejam bem, a Kamala Khan segue tentando formar, né, buscando formar sua equipe de novos, de jovens heróis. Foi assim que a gente viu aquela menina pela última vez. Kate Bishop. Acha que é a única criança super-heroína no mundo? Eu tenho 23. A Kate Bishop aí é só a primeira. Quem mais podia ser? Alguém que ela pudesse chegar através do próprio Demolidor? Tigresa Branca. Agora eu saquei! A Ângela Del Toro continua firme e forte, mostrando uma força na real que vai muito além, meu povo, daquele amuleto que o tio deixou e que provavelmente vai ficar para ela. Ela tá conseguindo transformar aquela dor em objetivo, pressionar uma pessoa que consegue ser fria e analisar diversas situações complicadíssimas. Nosso querido Matthew Murdock. Isso é o que ele iria querer. Alguém que terminasse o trabalho dele. Eu gosto muito disso, esse joguinho de peões que a Marvel acaba fazendo nas suas produções. É muito parecido isso aí com a música do grande, contemporâneo Falcão do Brega. E é porque meu pai tinha um parente que era amigo de um soldado que morava em frente à casa de um vereador. E é porque Campai tinha uma filha que era jovem vingadora que jantou com o mentor da Tigresa Branca, que conhece She-Hulk, o Hulk, os defensores e é o Demolidor. Mas vocês sacaram o que eu quis dizer com essa besteira? As ligações estão sendo feitas ali. Mesmo que sejam distantes, mesmo que seja o parente de não sei quem, de não sei o quem, alguém acaba chegando e acaba juntando essa galera. E o universo vai se formando de uma forma muito mais legal, indiretamente assim. Paralelo também a gente vê ao fundo um outro vilão
mostrando a que veio, e veio pro mal. É sangue. O mural é feito de sangue humano. Muz, o artista psicopata que mata suas vítimas e faz pinturas com o sangue, ou arte com os corpos, sei lá. Aqui ele é inimigo do Matt, óbvio, mas também do Fisk. Isso porque, meu povo, o Fisk não é mais só o vilão dessa série, ele é o co-protagonista. Se aparece um novo vilão, se aparece um personagem que interfere na vida daquele núcleo, ele afetará o prefeito de Nova York. E isso não dá pra fugir. Ainda mais numa produção que estão conseguindo fazer também esse negócio que eu tava falando, né? De intercalar as coisas e juntar o universo. Ó, não vou mentir pra vocês. Eu entendo que o Rei do Crime retornou em Gavião Arqueiro após a dizimação do Thanos e o blip do Hulk. Entendo que tudo mudou pra ele, entendo que é um novo mundo, mas eu queria entender melhor, por exemplo, assim, como é que ele ganhou uma relação tão íntima com uma gangue do agasalho da vida. Um vingador desenvolveu um interesse em comum pelas nossas operações. Não é difícil pensar, Matheus? Pensa, pô! Rei do crime e uma gangue. O rei manda em todos os criminosos. Isso foi estabelecido já, ó, na primeira temporada do período Netflix. E o que é isso? Uma oportunidade aos dispostos a aproveitá-la. Fisk se aproveitou da destruição de Hell's Kitchen em Nova York como um todo, pelas mãos do Loki e dos Chitauri, para expandir território e ficar mais rico com especulação imobiliária na reconstrução da cidade. Marvel é isso. Sempre consequências. A história segue, a vida segue. O Abutre também foi um criminoso que nasceu por conta de Nova York precisar se reerguer depois de Vingadores 1. Eu tenho um contrato da prefeitura para recolher tudo isso, tá bom? Por favor, entreguem todo o material exótico que encontraram, ou serão processados. O Fisk minou outros líderes do crime, eliminou famílias tradicionais desse meio bandidal e basicamente conquistou. Agora vejam, o que é que eu já falava nos outros episódios aí sobre o Demolidor ter aparecido em She-Hulk sem ter perdido a essência? Gavião Arqueiro era uma série de Natal, mais leve, bem aventurona. Eu adoro essa série, juro pra vocês. Lá cabia uma gangue do agasalho meio atrapalhada. Aqui não esqueceram. Temos a referência da gangue do agasalho sendo até levada como chacota desde o episódio 1 de Demolidor Renascido. Desde quando você começou a usar esse agasalho idiota. Mas há uma seriedade, há um diferencial. Os bandidos são os mesmos. A realidade é a mesma, o universo é o mesmo, mas a forma de contar é diferente sem precisar reiniciar a história, sem precisar realocar algumas coisas ali, sem precisar rebootar basicamente. Com todo respeito, senhor prefeito, você sabe onde pode enfiar esse 1.8. É aquilo que eu venho falando desde o começo dessa Demolidor Renascido. Eles quiseram fazer a mistura perfeita de Netflix e UCM. Mostrar que aquilo ali fez o Fusion! E eu sei que não eram separados, né? Oficialmente não. Eu sei que é cânone tudo que rolou nas séries quando ainda eram da Netflix. Mas a separação corporativa existia, do mundo real. Agora não existe mais. É tudo uma coisa só e eles podem brincar com isso, povo mio. Seja com Screws ou mostrar que o mundo é de seres poderosos. Tudo é possível. O horizonte se abre. Juntar um mundinho tão diferente da Miss Marvel com o do Demolidor é fascinante de ver. Mesmo que ela não apareça, porque o Yusuf Khan tava lá, o pai dela, mostrando que há uma relação. Eles chegarem a falar que ela tá na Califórnia com os amigos, remete para quem assistiu e prestou atenção ali na série da Kamala, que ela foi visitar o Bruno, porque ele passou naquele estágio da Caltech. Vocês lembram? Você tem que aceitar isso. Mas é lá na Califórnia. Quem assistiu tudo fica, nossa, a história continua, o universo continua andando, eles continuam vivendo mesmo em off. Quem não assistiu não pega esses detalhes. Mas tudo bem, não atrapalha em nada a narrativa de Demolidor Renascido, não é não? Temos nossa própria super-heroína.
a Miss Marvel. Só que essa heroína já tá metida no meio de toda essa organização que eu tava falando. Através do Nick Fury, da Carol Danvers, da Capitã Marvel. A Kamala pode não ser uma vingadora, mas assim como o Peter Parker antes de Guerra Infinita, ela é um pedaço menor daquele grande complexo. Você não falou que era o depósito de alguém? Mas não é não! Seu cabeção! Fora que eu já falei aqui hoje, ela terminou o último filme buscando o quê? Recrutas para os jovens Vingadores ou para os campeões, ninguém sabe qual vai ser o nome do grupo. O importante é que ela tá lá com um suposto aval do Nick Fury, porque também não dá pra ter certeza se ele apoiou aquilo ali quando ela foi falar com a Kate Bishop, porque ela disse que achou aquele computador com as informações da Kate no sofá dela, como se o Fury ou a Mônica tivessem esquecido no meio daquela briga toda que teve na casa dela. O importante é que temos Miss Marvel e a série do Gavião Arqueiro. Série que esteve lá Wilson Fisk, o rei do crime. Mas não só ele. O espadachim era personagem da série do Gavião Arqueiro e, coincidentemente, padrasto de Kate Bishop. Descobrimos que Jack Duquesne, interpretado pelo Tony Dalton, pegou o gosto pela coisa. E não é apenas um milionário metido na sociedade. Ele tá usando as habilidades em esgrima para combater o crime como o espadachim. Parece um espadachim. Ô espadachim, se tá assistindo isso, continua o bom trabalho, porque os policiais aqui, eles não fazem muita coisa. E depois da sua quase esposa, Eleanor Bishop, mãe da Kate Bishop, ser presa por envolvimento nos negócios ilegais do rei do crime, ele parece ter se dedicado a combatê-lo também. Simplesmente não vai funcionar. Se consegue fazer ou não, não é a questão, Wilson. A cada novo capítulo desse Demolidor Renascido, o que dá pra notar também é que a lei antivigilante do Fisk tá ganhando uma forma, tá conseguindo força e vai prejudicar muita gente conhecida da galera. É o Demolidor, o Justiceiro, o Espadachim, a Kate Bishop e por aí vai. Se isso não respingar em Homem-Aranha 4, com tudo interligado de forma tão linda como estão fazendo, seria até um pecado. Que venha um Homem-Aranha, uma nova história, lotado de coisa urbana, e deixa a parte multiversal para pós-créditos ou para os próximos 2 Vingadores. Afinal, o Rei do Crime tá de volta, na Cidade do Aranha, Nova York. Ele montou um esquadrão policial com permissão para matar. Basicamente, o Fisk institucionalizou as milícias. Essa força-tarefa terá poderes e privilégios especiais. O Matt e o Fisk foram fugindo das suas próprias personas não gratas desde o começo de Demolidor Renascido. Eu vinha falando disso, né? É incrível como eles não conseguem escapar. É como se a galera tivesse pego... Deixa eu pegar aqui, peraí. Pega isso aqui, ó. Fone de ouvido, os fios. Vocês sabem o que acontece, né? A gente tenta ajeitar o som de ouvido, guardar direitinho, e quando vai pegar de novo, tá tudo engodado. Eles se cruzam, fazem aquele away, e se você mexer com raiva, desesperado pra tirar, piora. A situação fica crítica. Assim é a briga interna desses dois. E ó, colocando novamente em paralelo, hein? 2 pessoas parecidas, cada uma na sua missão. Demolidor e Rei do Crime retornam para cumprir as funções que, na verdade verdadeira, nunca estiveram vagas. A conversa sobre a convicção do Matthew Murdock sobre advogar para quem precisa só mostra que, mesmo com todos os tropeços, dúvidas e revolta, ele não perde a fé. Suor, sangue e pele, sem reclamar, porque eu também acreditava que eu era um soldado de Deus. Não acredito mais. Ele já chegou a renegar sua religião. Acho que teve raiva dos destinos traçados talvez por Deus, mas ignorá-lo ou não ter fé, isso não. Você ainda reza? Eu parei algumas vezes esses anos, mas eu sempre acabo voltando. E o que é mais legal é que, mesmo com um assalto em um banco, que não é um tribunal, né? Pro Matt funciona como se fosse, meu povo. O lado advogado é uma constante nessa nova série. Esse traço da personalidade tá muito forte. Afinal de contas, ele já tinha dito e repetiu o que disse lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Como é que você fez isso? Sou um ótimo advogado. Que tipo de advogado você é?
Do tipo muito bom. Ele é o cara que precisa atuar com as palavras e com a inteligência para além dos punhos. Já o Fisk, como o rei do crime, atua sempre de forma violenta, né? Seja de forma indireta ou direta mesmo. Eu disse pros reclamões que diziam que o Fisk tava mole. O Adam não ia escapar dessa. O cara que conquistou a Vanessa quando o Fisk sumiu da vida dela, viu a tal fera ser solta na frente dele e não teve a menor chance. Povão, quem achou realmente que o Fisk tava... tinha gente reclamando, né? Nas internet da vida. Meu Deus, o Fisk tá muito bonzinho. É porque não consegue interpretar mesmo essa série. O Fisk nunca esteve bonzinho. Ele sempre esteve em conflito, querendo chegar num lugar que ele não consegue. No caso do Demolidor, a fera dentro dele foi com tudo pra cima do Muse, pra salvar a Angela das garras dele. Mas aquilo envolvia bem mais do que proteger sua protegida. Cada pancada que o Matt levava ali era a fúria sendo botada pra fora. Parecia que ele queria apanhar um pouco. Vocês perceberam isso? O Matt também fez isso na terceira temporada ex-Netflix, quando perdeu sua sensibilidade após o prédio cair sobre a cabeça em Defensores. Ele queria os poderes de volta ali, mas também queria morrer. Ele tentou se matar. Matthew Murdock não é ninguém sem o Demolidor. Wilson Fisk não é ninguém sem o Rei do Crime. Nem Hector Ayala. Ele não era ninguém sem o Tigre Branco. E é isso, povão, mais um videozão pra conta. Eu tô aqui abrindo um chocolate. Eita, tá meio mole, eu não acredito. Eu pensei que tava durinho. E dá pra ver, um chocolate branco aqui que eu vou comer pra... Só que ele é recheado, né? Um chocolate branco recheado com caramelo. Pense aí. Povão, mais um vídeo. Eu sei que ainda tá saindo um pouco atrasado com relação às outras pessoas. Mas uma coisa que eu quero muito manter nesse canal é não ter pressa. Você assiste o episódio e espera, eu lanço o vídeo. Você vai ver que minha espera não é pra copiar ninguém, porque eu não assisto o vídeo dos outros. Pelo menos não antes de escrever o meu. Não é pra pegar spoiler do que virá e fingir que adivinhei, não é nada disso. É porque eu acabo tendo que fazer outras coisas e vai adiando, e isso é muito trabalhoso. A escrita em si, eu escrevo esses episódios depois que eu assisto, assim. Durante eu faço anotações quando eu tô assistindo e já deixo pré-escrito basicamente quando eu acabo de assistir o episódio. Gravar é até relativamente fácil, porque eu levo 1 a 2 horas ali para terminar a gravação, só que eu tenho que editar. E editar me dá muito trabalho e eu tenho outras coisas para fazer porque eu não vivo do canal. Mas para viver dele eu preciso de vocês. Continua curtindo o vídeo, fazendo tudo que tem para fazer, porque eu vou continuar fazendo episódio por episódio. Eu gosto demais de ter esse tete a tete com vocês e dependo de vocês para continuar, belezinha? Foi mais um Pra Conta. Show!